Olá, seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje estamos no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa, ao qual agradecemos a cedência do espaço, com um dos seus mais proeminentes médicos, um dos mais carismáticos, pelo menos televisivamente, João Carlos Ramos. Dr. João Carlos Ramos está connosco hoje aqui no À Conversa Com e vamos contar muitas histórias, não só da sua infância, mas também conhecer um bocadinho o homem por detrás da bata. E, João, a primeira pergunta é, eu estou aqui com um médico, mas podia estar com um modelo ou com um fotógrafo. Porquê que somos um médico? E se calhar um piloto de carros, mas porquê que estou com um médico? Ou um músico já agora. Ou com um músico também. Porquê que definiste-te tão cedo, eu sei que muito cedo, como médico? Eu não sei responder essa pergunta. Eu sempre tive um lado muito altruísta ou da preocupação pelo próximo. Eu sei que são vários clichês, mas de facto são verdade. Eu tenho uma história de muito pequeno que a minha mãe conta, que ela estava a lavar a louça, aqui em Benfica, em que há um acidente e eu vejo esse acidente pela varanda e ela nem teve tempo para me parar. Eu desci automaticamente, eu era bastante novo. Até pus-me em perigo, que é uma coisa que não se deve para ajudar os outros. É essa regra básica do socorrismo e não nos devemos pôr em perigo. Mas eu instintivamente atravessei a rua, era um casal que ia numa daquelas furgonetas, numa avenida paralela à linha do comboio em Benfica, que é quando Almesté, e eu, quando dei por mim, estava a ajudá-los, eles estavam cobertos de sangue, foi um acidente grave. Portanto, isso demonstra essa minha veia, e eu na altura nem pensava em vir a ser médico, mas portanto, eu nunca tive receio, mesmo em situações mais risco ou mais traumáticas, eu tinha esta compulsão natural, portanto eu acho que isto vem de muito pequeno. Depois lembro-me de quando fiz o secundário, felizmente sempre tive boas notas que me permitiram sonhar com várias profissões, mas em que isso não aconteceu, porque eu na altura de por as bolinhas... Sim, essa história é muito engraçada, quando foi a altura de escolher as universidades, literalmente, não é? Verdade, eu tenho essa folha guardada. Eu nunca foi segunda opção, sem desprimor por essas profissões, até respeito muito. Enfermagem, psicologia, farmácia, nunca foram opção. Eu, se não tivesse entrado em medicina, acho que teria repetido o 12º ano para tentar entrar em medicina. Portanto, mas não consigo explicar. Mas não vamos já para o 12º ano. Tu nasces na Cantumbela, em Angola, uma cidade muito engraçada entre Lobito e Benguela, numa zona muito bonita de Angola. O que é que, eu sei que permanecem muitas ligações a Angola, a tua família ainda está lá, mas qual é que é a primeira memória que tu tens daquela região? Eu, por exemplo, é a Baía Farta. Eu aprendi a nadar lá, os marcos todos, né? Eu aprendi a andar de bicicleta, os primeiros chutes na bola. Obviamente foi uma infância muito bonita. Eu tenho memórias muito profundas e muito mágicas com o Natal. O Natal parece uma contradição, numa altura em que não havia... exatamente, é aquela contradição do ambiente natalício, mas os nossos natais eram tão mágicos. A reunião com muita família, muitos amigos, grandes almoçaradas. Em Angola é férias de verão, não é? Férias de verão. É a altura mais quente, o mês mais quente, dezembro, janeiro. Basicamente são os nossos meses mais frios, são os meses mais quentes em Angola, e é a altura das mangas, das melhores mangas do mundo. Mas o Natal com muito poucos bens e muito poucos ou quase nenhum brinquedos, e no entanto havia tanta magia, é difícil de explicar. Portanto, essas minhas memórias em relação ao Lobito prendem-se obviamente com a praia, tem praias lindíssimas, e faz Baía Farta, Baía Azul, e eu tive a sorte de crescer peixinho, lagosta, as famosas santolas. Sim. E fruta, a banana macaco, que é uma banana muito especial que existe naquela zona. Nós vamos estar a mostrar imagens, neste momento vamos estar a mostrar imagens do Lobito e de Benguela, porque nós temos-las, e acho que faz todo o sentido dos nossos telespectadores também Eu costumo dizer que sou a pessoa que sou, e a minha personalidade, se calhar mais festiva, mais relaxada, vem dessa vivência. Daquele lado, porque é uma região muito bonita, não só a nível das pessoas, que é o típico que toda a gente diz, mas também tem ali um momento geográfico. Sim. Que tens as praias, tens alguma montanha, é muito bonito esse lado. Porto, na altura, e contam os meus pais, as pessoas que lá viveram, que o Lobito era considerado a sala de visitas, não é? Mesmo das pessoas que iam de Portugal, o Lobito era assim aquele glamour. Como é que se chamam as árvores? As buganvílias. Exatamente. Sim, são famosas, têm umas plantas com umas flores muito bonitas, sazonais, e tem esta magia. E depois tem aquelas estradas, que sei que conheces, sim. Aquelas estradas de perder de vista, aquilo, sim. Que as pessoas idealizam como África, aquelas palmeiras de perder de vista, aquelas retas sem fim. Liberdade, não é? Sim. Mas tu nasces em Angola, mas passas a infância em Portugal, a primária fazes por aqui, antes de voltares para Angola. Primeiro, antes da primária, tenho aqueles primeiros anos que vivi no Lobito.
Sim. Depois, quando chego à idade da primária, é que se põe esta questão da educação e da preocupação dos meus pais em quererem dar uma melhor educação, que na altura não era possível lá. Então, venho fazer a primária a Lisboa. E como é que é o pequenino João Carlos chega a Lisboa, habituado à liberdade da África e ao espaço? Eu acho que a maior diferença, provavelmente, para mim, seria o espaço, a escala, não é? Espaço e clima. O clima, sim. Os angolanos dão-se muito mal com o frio. Eu passei mal com o frio, é uma expressão angolana, passar mal. Sim. Mas tenho uma história muito curiosa dessa vinda e dessa infância. Quando eu chego a Portugal e apanho um táxi no aeroporto e estou na segunda circular, viro-me para trás. Na altura as crianças ainda andavam, nessa altura andávamos sem cinto. E eu tenho essa imagem de estar virado no táxi para trás e digo à minha mãe: "Ih, que grande funeral". Porquê? Eu nunca tinha visto uma fila, em não é? Angola. Na altura nós jogávamos a bola literalmente no meio da estrada. Punhamos pedras ou chinelos a fazerem de balizas e víamos o carro, vinha lá ao fundo, dava-nos tempo para parar de jogar, tirar as balizas. Portanto, para fazer uma fila era um funeral. Essa história é incrível. E que grande funeral. Essa história ficou na família. Portanto, é esse choque, não é? Cultural. Tenho histórias muito giras. E foste bem recebido pelos miúdos? Porque os miúdos são muito... Sim, isso sim, não, porque eles viam-me como... Exótico. É isso, eu ia dizer especial, mas é exótico. Eu contava histórias que eles quase não acreditavam. Eles perguntavam-me coisas que os miúdos perguntam, se eu vejo leões na savana e se vejo macacos em cima das árvores, essas histórias. E depois eu tinha um imaginário, mesmo televisivo. É curioso que na altura as grandes novelas, o Bem Amado, a Gabriela Cravo e Canela, essas novelas que nos marcaram, o rock santeiro, eu vi lá muito, muito antes. E então eu quando ia lá passar férias, mesmo na altura em que já estava cá a viver, eu adiantava, eu contava e eles não acreditavam, diziam: "Mas como é que tu sabes o final da novela?" Eu dizia: "Lá em Angola já deu." Há essa ligação de Angola, também é uma coisa que o Brasil, que nem uma grande parte dos brasileiros sabe. Sim. Nós temos uma grande mesmo a nível empresarial, né? Tudo. Cultural, comida, música, futebol, aqui aquela ginga. Com Cabo Verde como porta-aviões ali entre os dois Então, essa ligação com o Brasil sempre nos marcou. Eu lembro-me quando também, já numa idade mais adulta, quando vinha cá às vezes passar férias, eu usava sunga e fui gozado por isso, por usar sunga. Qual era o homem que usava sunga cá em Portugal? Ou eu fui dos primeiros a usar havaianas, que na altura em Portugal ainda não havia. Portanto, há aqui esta ligação Angola, Portugal, Brasil, aqui este triângulo. Não é? Acaba o ensino primário, voltas para Angola, desta vez para Luanda. Porquê? Porque o meu pai, durante estes anos, estava separado de nós. Portanto, a minha mãe abdicou da sua vida, não é? Obviamente, do casamento, para estar connosco cá, comigo e com a minha irmã. Assim que abriu a escola portuguesa de Luanda e se abriram essas perspectivas de termos outra vez uma boa educação, mas mais perto e unindo a família, então voltámos para Luanda. Portanto, vou fazer o secundário na Escola Portuguesa de Luanda. Há duas histórias com os teus pais que eu tenho que contar. Vamos manter só por aqui. Eu sei que há alguma privacidade também por parte deles, mas a tua mãe é responsável por tu te chamar João Carlos, como o rei de Espanha, que é uma história deliciosa, e o teu pai chama-te Ovelha Negra porque tu és o único médico da família. É engraçado esse lado de... Normalmente os pais orgulham-se... E imagino que o teu pai se orgulhe muito de ti. Mas esse lado de... Ele é ovelha negra porque foi para a medicina e não veio para os negócios é muito engraçado. Isso aconteceu num almoço na Manta Rota. A minha mãe é algarvia, da Manta Rota. O meu pai é madeirense, do Funchal. E esta história deles também é gira. Depois encontram-se já, conhecem-se no Lobito, onde eu e a minha irmã vimos a nascer. Mas num almoçarado... O que é que a tua mãe estava lá a fazer? O teu pai, eu imagino que fosse pela Força Aérea. A minha mãe, num primeiro casamento, vai parar a Moçambique e fica com esta relação. E então, através desse primeiro casamento, ela chega a Angola. E onde o meu pai está saído da tropa. Pronto, e a história basicamente é esta. Eu estou a giro encontrar esse tão longe, não é? Bonita, assim, e ainda por cima uma madeirense e uma algarvia, não é? Uma algarvia loira, ainda por cima, no meio do Lobito. Mas a história é uma história de amor muito, muito bonita. Eu e a minha irmã, felizmente, somos o fruto dessa união. Mas o teu pai depois acaba por ficar por África por negócios também, não é? 63, ficou. Ele oferece como voluntário para a Força Aérea, para fugir da Madeira, porque há este fenómeno, né? As pessoas fartam-se muito das ilhas. Né? E ele sempre muito à frente, o meu pai é uma pessoa especial. Muito visionário, muito persistente, muito inteligente, com a tal veia para os negócios. E foge da Força Aérea e vai assim à maluca e vai parar à base aérea do Negás e por lá fica, portanto, desde 63. Vamos voltar à história da Ovelha Negra. Então, numa almoçarada daquelas de família em que o meu pai recebe alguns amigos e estamos naquela conversa social. E o meu pai, quando nos apresenta, diz, e temos ali à cabeceira o Ovelha Negra da família. E pronto, foi a única pessoa que não seguiu
A minha irmã, apesar de ser advogada de profissão e de exercer, ela tem uma veia muito comercial e tem negócios paralelos, que sempre teve uma veia para o negócio, que eu de facto assumo que não tenho. Este regresso a Angola acaba por ser cronologicamente um mau timing, porque apesar de ter estado lá há algum tempo com uma paz tensa, eu não sei se era paz, mas era pelo menos uma paz tensa, ainda enfrentas o período da guerra na tua juventude. Sim, foram tempos difíceis, porque os tempos que para as pessoas da Europa, a visão da Europa, eram tempos difíceis, para nós não eram bem. Nós tínhamos essa sensação de paz, mesmo que falsa. Nós tínhamos a noção de paz, de liberdade. Pelo menos aproveitava-se, não é? Mesmo falsa que fosse, aproveitava-se, não é? As pessoas que nos estiverem a ouvir e que cresceram naquele ambiente, eu tenho vários amigos em que voltei a dar-me com eles agora, já depois de adulto, cada um na sua profissão, e quando falamos nesse imaginário, é aquela frase que nós éramos muito felizes e não sabíamos. Tivemos uma infância e uma adolescência mágica. As nossas idas, os fins de semana no Mussulo, e quem me está a ouvir sabe o que eu estou a falar. Vou mostrar agora mágicos, também. Mussulo, a primeira vez que andei de barco, fiz ski, pescávamos, mota d'água. Realidade que hoje, em Portugal, sim, muitas pessoas têm acesso, algumas não têm, há pouco tempo, mas nós tínhamos isto tudo há 20 anos atrás, com uma naturalidade impressionante. Né? E depois há alguma ligação ali também à África do Sul, muitas pessoas tinham esse contacto próximo na Bíblia, mas mais à África do Sul. Que era a Europa? Porque é isso que eu ia dizer, a África do Sul não é bem África, ele pode-se dizer uma combinação entre Estados Unidos e Europa. Portanto, nós tivemos essa abertura, também esse contacto próximo com pessoas, nem que fosse pessoas que nos iam e traziam coisas diferentes, nós consumimos produtos diferentes à custa dessa ligação com a África do Sul, alguma fruta, alguns sumos, alguns produtos, não é? Até o chocolate, pronto, por aí fora. Portanto, nós tivemos essa infância e depois, mais tarde, essa adolescência, apesar dos nossos pais saberem ou sentirem que havia ali aquela paz podre, aquela coisa latente, no dia-a-dia não se sentia, nós não tínhamos não é? muita noção, para ser sincero, só quando a guerra estalou, com essa entrada da UNITA para as eleições nacionais, aquilo tudo que aconteceu. Aí é que foi mais denso. Foi traumático, para mim foi traumático. E as pessoas que passaram uma guerra, mesmo que essa guerra fosse não contra a comunidade diretamente, entre dois partidos, mas há sempre os danos colaterais. E nós sofremos com esses danos colaterais, obviamente. Mudando de assunto, porque essa parte não me agrada nada, tristezas não pagam dívidas, como diria o povo português, voltas para Portugal, para a universidade. Mas com dois detalhes. Há uma paragem no período da faculdade em que és descoberto como modelo, que é uma história super engraçada, porque, tanto quanto percebi, tu vais com um amigo para um desfile, já na perspectiva da festa do pós-desfile, presumo que também para, sei lá, para estudar anatomia humana ou outra coisa qualquer, e és descoberto como modelo. Conta-nos um bocadinho dessa história. Porque... Foi quase isso. Eu jogava basquete, eu joguei basquete no Benfica, joguei ténis, sempre fiz vários desportos. E nessa minha tentativa de saltar mais alto, ser mais forte fisicamente para o basquete, eu passo a ter treinos num ginásio, aqui em Benfica. E nesse ginásio conheço um jornalista, que na altura era jornalista da agência Lusa, e ele era responsável por duas áreas, desporto e moda. E um dia no ginásio convida-me, queres vir a um desfile? Eu nunca tinha ido a um desfile. Eu tinha vindo de Angola há relativamente pouco tempo. A realidade da moda portuguesa passava-nos um pouco ao lado. Na altura estávamos até porque era um núcleo muito... Nessa altura era um núcleo muito... Estava a começar a crescer. Haviam aqueles nomes sonantes, Fátima Lopes, Miguel Vieira, Nuno Gama. Salazar. Isso mesmo, nessa altura em que as grandes duas agências eram a Elite Look e a Central Models. Só depois é que veio a nascer outras agências. Portanto, nesse ambiente eu vou à descoberta do meu primeiro desfile e na festa final da Moda Lisboa sou abordado por uma booker que já faleceu, a Gin, era muito famosa na altura, em que me pergunta se eu sou manequim. Eu digo-lhe que não, que sou estudante de medicina. Não é? Que é aquela coisa, as pessoas não estavam à espera aqui estes preconceitos. Sim. Várias vezes riram-se de mim quando eu dizia que estudava medicina, que pensavam que eu era jogador de basquete. Não imagino que fosse o look normal dos teus colegas. Sim, isso tem vindo a mudar. Não é? Sim, mas naquela altura eras um bocadinho exótico. Voltamos ao tal exótico, não é? E depois tinha aquele tal sotaque que as pessoas não sabiam bem se era brasileiro, se era espanhol, se era uma coisa assim. Quando eu dizia que era angolano, havia aqui este primeiro choque. Depois, quando estudava medicina, havia aqui esse choque. Mas, de repente, isto é num domingo, eu estou a ver um desfile e vou para o Lux Frágil, para a célebre festa do final da Moda Lisboa. Na segunda-feira estou na agência a tirar fotografias e, passado 2 semanas, ganho o casting do Miguel Vieira. Isto é literalmente verdade, sem nunca ter despido, sequer saber como é que se despe
um casaco que pedi dicas à Naima. Foi ela que me deu umas dicas e eu nunca pensei, mais uma vez, é daquelas histórias que eu tenho, caí de paraquedas na moda. Mas acabou por te dar valências que mais tarde seriam úteis. Sim. Eu li alguns numa entrevista tua que tu dizes que a vergonha com as câmaras, com as lentes, tinhas perdido na moda. A televisão acabou por... A moda, aquela adrenalina do desfile, são coisas muito especiais. Eu gostava especialmente de desfilar, mais até do que as campanhas, porque nós temos... Fotografar é mais chato, não é? Eu tenho campanhas que foram das 8 da manhã às 8 da noite para sair na campanha, por exemplo, dos Amoreiras, em que fiz no Dia do Pai, uma campanha que me marcou muito gira, aquela campanha da alface. Aquilo ia perder aulas, eu tinha aqui esta coisa, era trabalhador-estudante, não é? Sim. Tinha essa valência de ser trabalhador-estudante. Mas depois cansa a parte dos castings e depois mais tarde a parte social, a festinha e estar a tirar fotografia com aquele. E esse lado mais efêmero nunca me era um ambiente fascinou. poluído também. Imagino que para um estudante de Felizmente, medicina houvesse ali algumas coisas que entrassem em contrassenso com a tua ética, não é? Mas eu ao mesmo tempo, eu sempre fui assim um pouco naif ou inocente nessas questões e as coisas... Passavam lá. Não sei se era quase inconsciente ou havia ali, não sei. Passou-me literalmente ao lado. Eu só suguei as coisas boas e essas amizades que me orgulho hoje de ter. Olha, aliás, eu sou médico de 3 ou 4 manequins dessa geração. Alguns que andaram pelos morangos com açúcar, alguns chegaram à televisão. Ou seja, cada um cumpriu o seu objetivo, não é? Eu sou médico e amigo de vários atores e manequins, alguns conhecidos ainda da sociedade, e que tivemos esse imaginário em comum. Começámos no primeiro desfile, no Elite Model Look. Eu desfilei com essas pessoas que algumas delas sou amigo ainda delas e médico. Portanto, aproveitei as coisas boas, mas que a história é um bocado surreal e de como eu vou parar à moda e como eu sou escolhido para ser manequim do Miguel Vieira, que era assim, toda a gente queria ser um nome, e ele escolhe-me e eu nem quero acreditar, que penso que é quase para os apanhados, de repente formam-me a dizer, vais para o Porto, és a imagem do Miguel Vieira, né? E eu nesse ano abri os desfiles do Miguel Vieira, mais um senhor que está marcado na minha vida, tenho muito orgulho em dizer que fui imagem de marca dele, e ainda hoje partilhamos coisas da vida. Mas há uma altura em que decides, a moda está a ocupar-me demasiados recursos, vou centrar-me... Essa decisão foi muito... Imagino que foi complicado, não é? Eu já tinha estabelecido. Tinha estabelecido uma data, a partir daqui não mais? Eu sabia que quando passasse do 3º para o 4º ano da faculdade, o 4º ano de medicina é o primeiro ano clínico. Em que já não dá para andar ali a faltar a aulas, se bem que volto a dizer, eu era estudante de trabalho e tinha acesso a horários privilegiados, não é? Mas quando passei do 3º para o 4º ano, vou à diretora da agência, a Ana Borges, pedir o meu book. Na altura eles pensaram que eu me iria transferir para outra agência, porque era naquela altura em que estava a dizer que ali houve um boom. Quando nasce a Face, não é? Há uma que era a DXL, o David e de Naima. Pronto, e muita gente, houve ali como se fosse em clubes de futebol, houve ali uma época de transferências. Mas eu sempre fui muito focado e eu fui mesmo buscar o book, acertámos contas. Tipo, este book é para mostrar um dia aos meus netos, aos meus filhos, aos meus netos. E acertei contas e foi mesmo um corte radical. E deixei a moda. Mas nessa altura, para ser sincero, já estava farto dos tais... Eu dizia que ia aos castings e já não ia, porque percebi que era o desígnio de ser médico que me fascinava. E a moda foi para travar algumas amizades e ganhar uns trocos. 4º ano é quando se decide a especialidade? Um pouco mais à frente. A especialidade decide-se depois de acabar o curso no 6º ano e depois de se fazer um internato do ano comum. E aí é cá esse dia muito interessante em que nós vamos à ordem dos médicos, em que vários médicos de várias especialidades vão tentar vender o seu peixe e dizer porque é que se deve ser pediatra, porque é que se deve ser psiquiatra. E esse dia também me marcou. Mas aí há um detalhe que eu tenho que perguntar, porque tu escolheste a medicina geral. E voltava a escolher. Imagino que sim, imagino que sim. Mas de todos os médicos que estavam lá, o pediatra, o cirurgião, sei lá, o que for, o ortopedista, o de medicina geral presumo que fosse o menos cool. Porque era um padrão menos cool, não era? Eu acho que tu fizeste da medicina geral, na comunicação social em Portugal, se calhar trouxeste-lhe alguma coolness. Sim, tenho essa noção. Mas antes não era. Era a menor das especialidades, posso quase dizê-lo. Haviam outras menores. Sim, menos cool, vá. Se bem que eu tive um professor muito cool de medicina geral e familiar na faculdade. Mas eu acho que o que me abriu os olhos foi, até na perspectiva das outras especialidades, mesmo quando o pediatra falou, eu fiquei com aquela noção que, eu posso gostar muito de crianças, eu adoro saúde infantil, eu tive esse privilégio e ainda tenho de seguir crianças, mas não me imaginava passar 30 anos só a ver crianças, porque eu tenho esta noção
da medicina à moda antiga, como um médico que vai a casa e entra na casa das pessoas e eu consigo e quero ser bom a tratar-te, tratar a tua avó, tratar o teu sobrinho. E o bom médico de família, aquele que se mantém atualizado, um dos desígnios desta especialidade e a magia também dela advém, para além da prevenção, que poucas especialidades têm este vínculo tão próximo à prevenção e à consulta, à empatia entre as pessoas, é de facto esta transversalidade. Qual é o médico que sabe acompanhar uma grávida, tratar uma depressão, ver uma criança e a seguir ver alguém com epilepsia? Não há. Então eu sempre achei isso muito mágico, nós conseguirmos essa dar, amplitude, não é? pelo menos 80%, não digo, obviamente não conseguimos tratar tudo, e hoje em dia a especialização trouxe, mesmo dentro das especialidades, há subespecializações, há médicos, há ortopedistas que só tratam mãos, há médicos que só tratam joelho, e nós precisamos deles, obviamente. Claro. Mas, no entanto, por outro lado, neste antípoda do médico que entra numa família e consegue tratar 80% de todas as doenças que tenham, eu acho que é fascinante. Então, a venda o que te tentaram vender das especialidades, tu já ias decidido? Já, mas quase sem saber. No entanto, eu tenho que admitir que me passou pela cabeça 2 ou 3 especialidades. Então, o que é que poderíamos ter tido? Pediatria, claro, foi das primeiras. Okay. Pediatria, oncologia, okay. Apesar de ser muito pesado. Imagino que emocionalmente seja complexo. Mas a oncologia é uma especialidade muito bela, muito mágica. E alguém tem que a fazer, como os cuidados paliativos, hoje em dia, que na altura não... Eu fiz uma pós-graduação logo assim que terminei o curso em cuidados paliativos, ainda cheguei a estagiar. Tu tens uma paixão por idosos. Tenho. Essa paixão por idosos é o teu lado angolano, do respeito pelo mais velho? Bom comentário, porque só quem conhece bem Angola e África conhece isso. O respeito pelo meu mais velho, que é uma coisa que em Portugal as pessoas... A palavra cota, eu já expliquei isso na televisão algumas vezes. Porque as pessoas, quando eu digo cota, acham sempre muito... Estás-me a chamar cota? Ofensivo, não é? Porque as pessoas não sabem o que é cota. E é o meu mais velho. Sim, e o meu cota... Eu já me chamaram o meu cota e eu não sou propriamente cota, não é? Mas, o cota é sempre relativo à pessoa que está contigo, não é? Exatamente. Basta ser um ano mais velho, então é teu cota. E o cota... Com respeito. Com respeito. Porque o cota tem sempre prioridade, é sempre o primeiro a ser servido. Numa fila, nós deixamos passar o cota à frente. E eu acho que essa palavra, e algumas palavras que entraram no léxico português, como mas não foi com a tradução correta, o cota ficou com esta carga, há palavras que assumem a palavra madrasta, que nós temos em português, tem sempre uma conotação que não devia ter, não se inventou ainda uma palavra para boa-drasta, e o cota, tu dizem, estás-me a chamar cota, e então eu tenho explicado muitas vezes o que é cota, mas esse respeito pelo mais velho em África é das coisas mais fascinantes. E bonitas. Eu gosto muito desse lado de não se deixar os velhos para trás. E na Ásia também encontrei isso. A Ásia existe, e até com outra valência, que é da sabedoria, de aprendermos com eles. Em África eu vejo mais no respeito, mas na Ásia, ouvir, aprender com. E acho isso muito giro. Há uma história que eu não sei se é verídica em Ásia, pelo menos no Japão, em que os antigos imperadores, quando na presença de um médico, alguém da área da saúde ou professor, a pessoa não teria que fazer a vénia perante o imperador, por ser professor ou médico. Eu acho isto belo. É daquelas coisas que nós podíamos aprender com outros, não é? Trazer, beber um bocadinho dessa sabedoria das outras populações. E em África, sim, eu encontro muito isso. E por isso a minha pergunta, se essa pós-graduação tinha um bocadinho a ver com esse teu... Mas nem precisamos ir porque a medicina geral e familiar tem muito a ver também. É quem mais lida de perto com a geriatria, porque não existe a especialidade de geriatria, mas a população portuguesa e europeia tem vindo a aumentar a sua esperança média de vida e isso também deve-se, obviamente, ao avanço da medicina no geral, da biotecnologia e da medicina no geral, dos cuidados de saúde, não só pediátricos, em que Portugal, e fala-se hoje em dia, em termos de pandemia, está tudo virado do avesso, mas de facto Portugal sempre teve um papel de sucesso e sempre teve no pódio em relação aos cuidados neonatais. Sim. A taxa de mortalidade infantil é das melhores da Europa e continua. A taxa de transmissibilidade do HIV entre mães e bebés, por aí fora, temos alguns índices muito bons. E o nosso Sistema Nacional de Saúde sempre esteve ali, muito bem localizado e bem cotado em relação aos outros países da Europa. Mas de facto, quem é o médico que lida com a geriatria somos nós. Há cada vez mais pessoas a chegarem aos 80, aos 90. Antigamente, cada médico de família teria uma ou outra pessoa com 100 anos. Hoje em dia existe... Eu ontem vi 91. Foi uma das... fiz videoconsulta. E por nós, já agora conto, essa senhora em que eu fiz videoconsulta mora aqui nesta rua do hospital onde nós estamos.
E a filha teve o bom senso para a mãe não entrar no hospital, porque a consulta assim o permitiu, claro que há consultas que não o permitem, mas em consultas em que as pessoas só querem ou pedir análise, ou pedir medicação, ou contar um sintoma ou outro, e nós, conhecendo a pessoa, conseguimos gerir. Modernices dos tempos, não é? Claro. Para o bem e para o mal. Mas essa senhora de 91 anos que eu fiz a consulta mora nesta rua e lá está, e faço aqui este apelo às pessoas, porque nós vemos pessoas... Eu percebo que a pessoa hoje em dia é quase um pretexto, e como se pode ir ao médico é uma das exceções, como ir à farmácia ou ir ao supermercado, há pessoas que utilizam esse pretexto. Eu tenho pessoas que vêm da margem sul de transportes públicos, e aqui eu faço esse apelo. Aproveitando a desculpa de vir ao médico. E há bons médicos, obviamente, na margem sul, portanto não é suposto. Eu percebo em parte quem está sozinho em casa e tem 88 anos, é aquele momento para ir à rua, mas marcou-me essa consulta de ontem, porque a filha teve esse bom senso. Não, já basta, quando tiver que ir ao hospital, entra no hospital. E morando na rua do hospital, marcaram uma consulta por videoconsulta. Não era um tema que eu quisesse trazer à mesa, mas estamos a falar sobre ele. O que é que o Covid afetou na saúde em Portugal? Tu tens uma visão mais próxima, imagino que... Estava a falar com a coordenadora que nos trouxe até esta sala e estava a tentar perceber, porque eu sei que o número de consultas, por exemplo, baixou muito, porque as pessoas afastaram-se dos médicos com medo do Covid e que há doenças que aumentaram. Há aqui histórias terríveis pelo meio, umas de medo e que afasta, outras que para poderem fugir de casa apanham o vírus. Qual é a tua sensação? E não querendo pintar um quadro muito negro, imagino que tenhas alguma uma visão mais analítica disto tudo. Sim, no entanto, a privada é uma realidade bastante diferente de quem faz a medicina dita estatal ou no Sistema Nacional de Saúde. Eu aqui, dessa mistura entre as pessoas que por medo se afastaram e das outras que por aumento da ansiedade ou do medo, e muitas por fugirem do próprio Sistema Nacional de Saúde, eu não tive assim uma grande diminuição de consultas, felizmente e infelizmente, não é? Portanto, eu tenho estado cheio todos os dias, eu às vezes até preferia não estar, falo contra mim e contra o hospital, mas nós todos temos a noção, e já tínhamos essa noção, não é? Nós soubemos da notícia das tais filas de ambulâncias em que 70% das pessoas que estavam lá não tinham indicação para estar lá, não era uma urgência. Portanto, mas o Sistema Nacional de Saúde sempre viveu este problema das pessoas que, por não terem um fácil acesso ao seu médico de família, que isto é uma coisa utópica, todos nós devíamos ter um médico de família presente, isso faria com que tu não tivesses que ir ou por hipertensão ou por uma dor de cabeça ao hospital. Isso é um problema que sempre existiu nas urgências, na gestão das urgências em Portugal. Só agudizou aqui, com esta mediatização. Agora, aqui, em relação à pandemia, o que eu noto é que houve se eu pudesse escolher assim um tema, era a perturbação da ansiedade generalizada. Eu acho que quadriplicou. É incrível. Quase todas as consultas, quer sejam jovens, saudáveis, doentes, velhos... Cai sempre ali, não é? Perturbação da ansiedade generalizada, que é uma perturbação. Não estou a referir à ansiedade que todos nós temos, é a ansiedade que me traz aqui a esta entrevista. Por mais habituado que eu esteja, como eu costumo dizer muitas vezes na consulta... O que é que ele me vai perguntar? O Cristiano Ronaldo tem ansiedade quando vai bater um penalti. Não é? O Carlos do Carmo tinha ansiedade, eu tive o prazer de falar com ele e com o Gil do Carmo sobre isso. E se não tiver ansiedade, algo de estranho se passa, também é uma perturbação, não é? Alguma sociopatia, imagino. Lá no mundo animal, os veterinários sabem disto que eu estou a falar, há esta perturbação da ansiedade da separação nos animais domésticos, e há medicação até para eles. Os pássaros que arrancam as penas, portanto, o mundo animal e nós somos seres ansiogénicos. Fiz um post há pouco tempo nas minhas redes sociais sobre isso, porque achei necessidade, já o tinha feito, mas voltei a ter necessidade, porque, de facto, por dia temos que explicar o que é isto 5, 6, 7 vezes. E esta ansiedade que nós produzimos de forma quase reativa e protetora até, transborda e passa a ser a tal perturbação da ansiedade generalizada quando afeta o nosso dia-a-dia, quando nos causa sintomas que nos perturbam, quando nos dá insónias, dores de cabeça, cólicas, diarreia, dores gástricas, por aí fora. Isto é um mundo. Tremores, palpitações, e não saíamos mais daqui, podíamos fazer um programa sobre isso. Só com sintomas. Portanto, se eu puder, à cabeça, perguntando-me o que é que veio trazer muita ansiedade, a tal cultura do medo, que muitas vezes é-nos trazida de forma exagerada também pelos mídias, é incontornável e é um facto. Sim, quando abrimos o telejornal com os números... Mais um apelo que eu falo às pessoas para tentarem, não é ali, nós estarmos atentos ao que se passa no mundo é fundamental, até para a prevenção da demência. Mas não é suposto estarmos a ser bombardeados todos os dias com factos ainda por cima negativos. Portanto, as pessoas devem abusar da cultura, devem aculturar-se, ler, ouvir música, fazer coisas prazerosas, comer bem, coisas que nos deem prazer,
hidratação, abusar das frutas e dos legumes pela parte mais da imunidade, dos antioxidantes e das vitaminas, que hoje em dia também se fala muito, mas de facto devemos estar atentos, mas moderar o consumo, porque esta cultura do medo, e o medo faz-nos mal, aumenta aqui umas substâncias químicas que nos perturbam as células. E há aqui um contrassenso, e que nos baixam a imunidade. Portanto, nós somos sempre mais doentes quando estamos mais tristes ou quando estamos mais preocupados. Portanto, eu calculo e sei, e esta pandemia chegou a todos e é muito democrática nisso, afeta todas as famílias e todas as pessoas têm histórias sobre outras pessoas, só que não nos podemos deixar tomar por esta cultura do medo. Temos que ter esperança, temos que tentar olhar para o copo meio cheio, como eu digo tantas vezes, eu sei que há dias em que isto é difícil. Lá está aqui o meu espírito angolano, os africanos e as pessoas destas culturas conseguem mais facilmente. Tu estás a falar no copo meio cheio, eu tenho brincado com, e muitos dos elementos da equipa conhecem esta expressão, porque hoje as pessoas já nem olham para o copo meio vazio, olham para o copo à procura de rachas. É porque estão tão à procura da desgraça, sim. Porque é tão generalizado. Então a tua sugestão é mesmo essa? Eu sinto, sinceramente, que através da minha comunicação pelos diferentes meios, eu tento e aproveito todas as oportunidades, e esta é mais uma delas, quer seja num artigo para uma revista, quer seja nas minhas redes sociais, ou quando vou à televisão, tento sempre tentar passar esta resta de esperança, porque a raça humana já... O vírus é perigoso, mas nós já sobrevivemos a várias pandemias e vamos sobreviver a mais uma, não é? Desde o tempo dos dinossauros que existem pandemias. Esta luta entre o vírus e o homem, esta inteligência e esta superação do vírus e capacidade de mutação e nos perturbar a vida sempre aconteceu e vai continuar a acontecer. Nós já tivemos doenças e temos doenças virais muito complicadas, não é? Já para não falar das bacterianas. Portanto, nós não tivemos esperança. Eu acho que aqui a grande diferença e novidade foi mesmo a primeira pandemia em tempos de globalização, sim, em termos de internet. Temos a questão das falsas notícias, as fake news, que é horrível, destrói-nos, é um remar contra a maré. Nós andamos o ano todo a tentar passar mensagens e temos essa sorte, e hoje em dia é uma moda que eu acho que veio para ficar. Tu tens vários médicos aí regularmente à televisão. O Ricardo Mexia, com quem descobri que fui colega dele em Angola, nem sabia. Fomos colegas de escola portuguesa. O Ricardo Mexia, que de repente é alguém da saúde pública, mais uma especialidade que não era tão bem vista, era uma especialidade quase escondida. De repente ele está diariamente, ele e outros. O meu professor de microbiologia, o Dr. Simas, foi meu professor de microbiologia, têm vindo a fazer um trabalho espetacular. Pessoas da genética que vieram explicar o que é o RNA. Mas até aí não achas que... e agora falo eu contra mim, já falaste contra o hospital e contra ti, eu também falo contra mim. Não achas que os jornalistas limitam o tempo de maneira a que não se consiga explicar da forma correta o que se vai lá falar? Não consigo fazer essa análise, até porque também não vejo assim tanta televisão quanto isso, e quando chego a casa quero ver um concerto e quero ouvir música e ver desporto, que eu adoro. O que eu, mais uma vez, eu consigo olhar para o copo meio cheio. É que antigamente a população nem sabia que havia alguém que dedicou, como a professora Carmo, mais uma professora, eu tive sorte, tive excelentes professores, pessoas que continuam a provar que são marcos, são pessoas que se destacam nas suas áreas, até no contexto europeu, não só em Portugal. A professora Carmo, de genética, veio explicar o que é isto da tecnologia, porque as pessoas puseram em causa como é que se fez a vacina em tão rápido. Ela disse, não, nós estamos a trabalhar nisto há 30 anos. Nós estamos agora parece que já estava tudo quase a jogar para o mesmo fim feito, porque não, nós estamos a trabalhar nisto há 30 anos. Agora é que estamos a conseguir ter o tal usufruto. Por os modelos em prática. Numa altura, claro, a pandemia veio empurrar, veio pôr essa pressão. E despejou-se muito dinheiro nisto e fez-se muito... Eu consigo olhar para o copo meio cheio mais uma vez e ficar contente que aqueles meus professores que estavam, os ratos de laboratório que estavam atrás do microscópio anos e anos, de repente conseguem vir explicar e, na generalidade, bem, tornam-se até bons comunicadores. Claro que nem podemos ter os mesmos dons de comunicação. Mas, a bem ou a mal, têm vindo a ter um espaço de antena, mesmo que seja pouco. As pessoas começaram a perceber estas coisinhas, não é? E que há pessoas que dedicam a sua causa, que não veem a luz do dia, para hoje termos aqui as vacinas à nossa disposição. Eu não quero aproveitar a consulta grátis, obviamente, mas sei que falas sempre com grande paixão sobre estas questões, sobre as questões médicas. Para além desta questão, o que é que te preocupa na saúde hoje? Achas que a alimentação... Eu sei que falas muito sobre alimentação também. Eu gosto muito do tema alimentação, sou apaixonado por comida, adoro comer. Eu também. Tenho sorte, tenho um bom metabolismo, por enquanto, mas já faço as minhas concessões. Preocupa-me, vou voltar à ansiedade. Eu acho que há uma cultura do medo tão enraizada. Eu acho que eu estou no meio da consulta, acontece muitas vezes, a pensar que a pessoa que está à minha frente e que para ela tem 10 problemas,
mas aquilo para mim, na minha visão de médico espremido, não é quase nada. Ou seja, para a pessoa, o que são 10 problemas graves, para mim é um. E eu muitas vezes faço esse trabalho, gasto muita saliva, e às vezes o não medicar e o não tratar é mais difícil do que o tratar. Imagino que sim. Ontem, mais uma vez, aconteceu-me numa consulta em que eu pensei no final, tipo, eu digo mesmo, isto espremido, tomara toda a gente chegar aos 68 anos, acho que era a idade desta senhora que eu estou aqui a pensar, tomara toda a gente ter só estes problemas e só tomar um comprimido. E nunca te passou pela cabeça passar um placebo? Tipo, olha, toma um comprimido que isso passa Já. e não é nada. Já. E já passaste? Eu trabalhei já no sentido em que há uma regra na medicina que é do not harm. Para nós tratarmos, a primeira premissa é não fazer o mal. Porque eu não posso estar a fazer, não é? Claro. Querer tratar e causar o mal. Mas naquela pessoa em que pensa, imaginemos, aconteceu-me também esta semana uma senhora em que a filha partilhou comigo que a mãe tomava Voltaren, estou a dizer uma marca, eu não costumo dizer, Diclofenac, que é uma molécula que é utilizada e bem utilizada e é eficaz no controle agudo de alguns sintomas e está feita para se tomar poucos dias, 1, 2, 3, 4 dias. E ela tomava recorrente? Todos os dias. Um dia vai ter uma úlcera no estômago. Nós temos medicação própria e que não magoa, não desgasta tanto a mucosa gástrica. São chamados anti-inflamatórios seletivos. Eu prefiro que aquela senhora tome um paracetamol com outro nome e, para não pensar que é paracetamol, que há aqui um truque. Podemos utilizar truques, estamos a falar de uma pessoa já em idade geriátrica, até com uma demência senil, eventualmente, e eu prefiro, é chamada mentirinha branca, claro, com a conivência de alguém da família. Um nome complicado. Um nome complicado, ela está a fazer um paracetamol que lhe vai ajudar na dor, ou outro inflamatório seletivo, mas para tentar não causar mal. E assim estamos a dar um placebo que não é placebo. Sim, neste caso tem mesmo um princípio reativo. Mas nesse sentido, sim, isso acontece muito. Os médicos de outras especialidades, eu enquanto interno de Medicina Geral e Familiar trabalhei em contexto de especialidades. Eu trabalhei com um reumatologista em que eu tinha uma ligação muito especial a ele e aprendi muito com ele, como aprendi com tantos outros. E muitas vezes a pessoa que vai ao especialista, só em ir a outro especialista, a pessoa pensa, o médico muda uma vírgula, em vez de tomar aquilo, em vez de tomar isto, vai tomar aquilo ao lado, e a pessoa sai de lá quase terapêutico. Porque lá está, mais uma vez, nós temos este vínculo, e está comprovado. Se eu te der um medicamento, e se tu acreditares no meu trabalho, e se houver uma empatia entre nós, e eu disser, tu vais melhorar... Até pode ser um semente. Há aqui isto está estudado. O professor Mário Simões, que mais uma vez, um excelente psiquiatra que eu tive o orgulho de ser dos últimos alunos, tem um laboratório no Hospital Santa Maria, na faculdade, que é um laboratório que se chama LIMIT, que é um laboratório que tenta estudar onde é que está aqui a ciência. Como é que eu, ao passar esta mensagem de assertividade e dizer, acredita, tu vais melhorar, ou pôr-te a mão no ombro, que é uma coisa que nós agora também sentimos falta, do toque, que é muito importante em medicina, onde é que está aqui, que percentagem é que isto funciona? Isto já se sabe há muito tempo, daí voltamos à parte dos cancros, da oncologia, da geriatria, que é as pessoas que se deixam muito ir atrás da doença, vão ter um prognóstico pior. Quem é da área da oncologia sabe isto. As pessoas têm uma atitude mais otimista e vamos lá, e vamos para a frente e vamos conseguir. Isto parece ser esotérico. Lá está, a medicina e a parte da ciência andam sempre em paralelo com conceitos que não são mensuráveis. O que é o amor, o que é a empatia, o que é a compaixão, o que é a esperança, o que é a magia. E felizmente na vida nem tudo é ciência. Felizmente nem tudo é ciência. Portanto, aqui estas relações fazem com que haja sempre uma percentagem de coisas que são para nós placebo. E a empatia, e daí voltamos à magia da Medicina Geral e Familiar, é a especialidade em que a pessoa e a consulta é a nossa especialidade. A conexão a paciente-médico tem um valor acima da média nestes casos. Acima da média. Agora vou voltar a uma das minhas tentativas do que eu percebi, do que eu te conheci. Achas que o comunicador que existia dentro de ti desde sempre fez de ti um melhor médico? Ou seja, eu sei que desde o início desde os tempos de faculdade que os teus professores te diziam, tu és um comunicador nato, serás muito provavelmente mais do que um médico, um político ou outra coisa qualquer por essas capacidades. Fizeste um bom trabalho de casa. Fiz. Achas que esse lado de comunicador fez de ti um melhor médico? Sim. Esse lado, eu vou usar o termo em inglês, que é o bedside manners, de conseguires falar com o doente naquele momento e levá-lo para o outro lado, facilita a resolução do problema, da doença? É muito interessante. Não me digas que nunca tinhas pensado nisto desta forma. Já, mas não há tantos anos assim. Eu desde a faculdade que comecei a perceber que havia um déficit de boa comunicação, eu ia dizer de comunicação. Há as duas. Há déficit de comunicação e déficit de boa comunicação médico-doente.
Lá está, há uma cadeira no curso de medicina que tenta explorar isto da boa comunicação e a comunicação da doença difícil, só que é muito curta, e há coisas que de facto não se ensinam, é a vida que nos ensina, mas de facto eu sempre achei que eu cheguei a ajudar médicos mais séniores a dar notícias ou a falar com as famílias. Eu comecei a perceber que eu se calhar era um bocadinho diferente, mas eu não percebia. Não sei, eu pensava que era este meu lado angolano que me ajudava a ser mais aberto. Eu comecei a perceber nas aulas e na faculdade que eu era muitas vezes escolhido contra a minha vontade para ser o líder e eu não me revejo, eu não sou um líder, ou para mim eu não tenho personalidade de líder, mas no entanto acabo por ter um destaque quase natural, em que os meus colegas escolhiam para eu ir falar com o primo, mas porquê eu? Ou seja, eu não percebia. E depois, durante a especialidade, eu comecei a perceber que os meus professores me diziam que eu iria ser professor ou que eu ia ter esse papel de destaque. E sabes, quando muita gente diz uma coisa, a pessoa começa a acreditar. Sim. E eu, só depois de me tornar autónomo, e eu tinha essa história também gira, a minha orientadora permitiu que eu fosse autónomo muito precocemente, e eu comecei a perceber aí então porquê que ela me deixou. Eu comecei a fazer consultas sozinho mais cedo do que era suposto. O que assusta, não é? Nós sentimos assim um bocadinho entregues. Para a arena. Mas cedo percebi que eu conseguia, que era capaz, e só nessa altura que eu comecei a perceber que aqueles médicos que me diziam isso, afinal eles têm uma razão. E depois chegou a televisão, o fenómeno de televisão, e aí foi o ponto final. A prova final. Foi mesmo. E a prova, como eu recebo um telefonema de um convite para começar a trabalhar em televisão, e eu estou ao telefone com uma pessoa que eu não sem conheço. Cunhas. Zero. Essa história é importante contar aos nossos telespectadores. E antes de contar aos nossos telespectadores, quero contar que temos um estetoscópio e uma bata em on-set, que são dois símbolos que tu sempre levaste para os teus projetos televisivos, que eu acho que é um detalhe quase da simbologia por detrás do que tu fazes. Mas a história do João como co-apresentador de televisão é muito engraçada, porque não é através de cunhas, é através de um amigo que tinha uma amiga na RTP e que estão à procura de um médico para preencher um slot e a dada altura tu entras num cenário de televisão em daytime, que é dos formatos mais difíceis, com um in-ear no ouvido. Imagino que seja uma grande confusão para alguém que nunca entrou nestes ambientes, as luzes, as câmaras, olha, tens que falar para a câmara que acende a luz vermelha e a dada altura a luz vermelha muda de sítio. Como é que foi? Como é que foi o impacto? Foi difícil. Essa história é verídica. O médico que me foi substituir, nós temos um internato de 4 anos. Em Correios. Em Correios. Lá está. Eu fiz a especialidade na margem sul. Eu trabalhei 4 anos em Correios, depois trabalhei em Fordão Ferro, depois acabei na Baixa da Banheira. Trabalhei no Garcia Dorta, depois acabei no centro-sul da Baixa da Banheira. Xangai, um sítio muito especial, onde aprendi muito também. Mas neste percurso, quando há um médico quase a ser formado, a fazer a especialidade, entra outro. E esse médico que me foi substituir, que é o Nuno Monteiro, tinha uma prima que trabalhava para a RTP, ou para uma produtora, para a Coral Europa, que na altura produzia o programa. Eles andavam em castings, não estavam a encontrar um médico que aliasse estas coisas de ser bom comunicador, ter uma boa imagem, por aí fora. E que é difícil. Sim. E estavam a ficar sem tempo. E então, através da tal, a prima telefona para o Nuno, e o Nuno diz, eu tenho cá um médico que, pelo menos, as velhinhas gostam muito dele, ou tem uma boa comunicação, nasceu para aquilo. E então ele pergunta assim, telefona, olha, a minha prima quer falar, podem telefonar para fazer um convite? Sim. Eu lembro como se fosse ontem, eu estava em Benfica, era domingo à noite, eu recebo um telefonema da Cristiana Neves. E tu estreias na terça. Sim. Estreiei a gravar uma VT na terça. Isto as pessoas não acreditam. Que a televisão não era suposto acontecer. Eu trabalho em televisão, eu acredito, porque nós fazemos grandes loucuras. Mas, literalmente assim, domingo à noite eu recebo este telefonema e a minha reação é incrível e é quase o exemplo daquilo que estávamos agora a falar, que é a minha confiança em que eu sabia que isto mais cedo ou mais tarde poderia acontecer. Ela convida-me e diz, achas que tens perfil para um programa? E eu respondo, eu nasci para isso. Ela até hoje fala disso, ganda lata, grande moral. Mas fizeste aquilo, fazes ainda muito bem. Mas foi muito difícil. A primeira VT foi horrível. Eu nunca me dei bem com decorar, eles perceberam cedo, decorar o texto. Eu prefiro 1000 vezes estar aqui 1 hora a falar contigo, live on camera, porque o que errar fica, do que daqui a pouco eu vou ter que gravar uma promo, a anunciar este programa. Isso é mais difícil, não é? Eu detesto esse formato encaixado, também detesto. No entanto, o meu programa, apesar de podermos ser o mais naturais, eu tentava sempre fugir do teletexto, não é?
mas tens sempre momentos em que tens que ler, não é? Tens uma coisa terrível que eu falei com alguns membros da equipa, que era tu afastavas-te da equipa, ou chegavas tarde, ou afastavas-te da equipa para não saber o que ia acontecer. Sim. Isso é loucura. Também pouca gente sabe disso. Podiam fazer-te uma pergunta difícil, porque era... tu não sabias o que é que a Tânia ia te perguntar, tu não sabias o que ia acontecer. Foram 4 anos assim. Estamos a falar de termos médicos ou de doenças que eu imagino que tu não tenhas tudo guardado na cabeça. Mas eu sou uma espécie de professor Marcelo da medicina. O Dr. House, não é? Isso aconteceu. Não foi nada premeditado, eu não sabia que isso ia acontecer assim. Eu pensei que iria estar mais seguro sabendo que me iriam perguntar, só que aquilo começou a fluir, nem sei explicar. Eu só sei que o meu ritual era, na altura em que comecei a gravar o programa, era de manhã. Eu chegava, ia tomar um pequeno almoço à cantina da televisão, da RTP, ao pé do museu, e falava lá com as meninas, e era giro. Eu estava a ver o próprio programa que já estava a acontecer em direto, e eu literalmente, eu nunca tive acesso, porque quis, a uma ficha do programa. Eu sabia qual era o tema. Eles faziam o seu trabalho de casa, como tu fizeste hoje, e eu nunca tive acesso a nada. Como foi correndo bem, eu fui perpetuando o erro, ou este defeito de produção. Viveres na adrenalina. Mas que é difícil, e eu tenho colegas que não acreditam. Eu tenho colegas que me perguntavam, mas ouve lá, mas como é que tu sabes, e quando metem uns telefonemas em direto, como é que é? Há ali uma pré-seleção, não, a seleção é feita pela equipa que recebe os telefonemas. Todas as perguntas, tudo aquilo que aconteceu foi completamente sem rede. Isso orgulho-me disso, é difícil. E sais do daytime para um formato próprio. Sim, foi uma evolução natural. E como é que foi esse desafio da responsabilidade? Foi muito gratificante. Agradeço ao Daniel Deusdado, na altura o antigo diretor da RTP, que me propôs esse desafio. Foi uma aposta natural, aconteceu muitas vezes. As rúbricas evoluírem para um formato, foi uma aposta que eu acho que Portugal, e continuo a achar, e aliás, hoje em dia não existe. Eu acho que devia ser, é uma opinião muito própria, eu não tenho receio de a dar, obviamente, já na altura dizia, devia ser obrigatório, com os nossos honorários públicos, os canais ditos estatais, não interessa agora se é RTP 1, 2 ou 3 ou os que vierem, devia ser obrigatório vários temas. Cultura, como existe. Nós perpetuarmos as nossas culturas. O que é uma guitarra portuguesa? Os nossos filhos poderão não vir a conhecê-las, ou coisas de investigação, o que é o barro, o que são os vimos, por aí fora. A nossa dieta mediterrânica, falar sobre alimentação é fundamental, e falar sobre saúde, não é? Porque as outras já estão implícitas, o desporto, a música, obviamente, a nossa ligação ao Festival da Canção, toda a gente sabe, a nossa ligação ao desporto, que agora, ainda por cima, está cada vez melhor, em várias modalidades. Mas devia ser quase obrigatório, e daí eu ter tido esse orgulho de não só pôr a medicina geral e familiar no mapa, mas com resultados, não é? E acho que as pessoas ficaram satisfeitas. Porque as audiências estavam lá. Acabas por provar o conceito de que pode-se falar sobre temas que não são tão fáceis assim, mas com as pessoas a assistir, e com as pessoas a telefonar, e com as pessoas a perguntar. Eu próprio fiquei surpreendido quando eu tinha... mais uma coisa que eu quis fazer foi sempre estar um pouco à parte, até porque não percebo muito audiências, o share, eu não sabia o que era um share, não é? Não sabia, na altura falavam, o Zé Pedro Vasconcelos sempre me ajudou muito nisso, porque ele gosta muito, tem uma bagagem incrível, não só... mais ele até do que a Tânia. A Tânia tínhamos uma ligação mais emocional, não é? Mais de empatia pelas histórias em si. O Zé Pedro sempre foi assim um apoio, mais 2 amigos que levo para a vida. Foi um prazer trabalhar com eles, eles sabem. Voltaste recentemente vou voltando a quem me convida, e quando eu acho que, quando lá vou fazer serviço público, aceito quase sempre, para todos os meios em geral. E gostavas de voltar a ter um formato assim mais... Gostava, aliás... quando este formato acabou, porque também o próprio formato da RTP mudou o seu perfil, já não cabia lá a tal rúbrica. No fundo mudou a administração. Também mudou. No entanto, volto a dizer, e não é para puxar a brasa à minha sardinha, e pode ser outro colega, felizmente, já o acabei de dizer, lá. Falem de saúde pública, falem sobre informação para a saúde. Informação para a saúde é fundamental, as pessoas precisam. As pessoas não sabem como é que apanham uma infecção urinária. Vamos fugir um bocado da pandemia. As doenças comuns continuam aí. As pessoas não sabem, ou pensam que apanharam a infecção urinária no tampo da sanita do supermercado, e não é verdade. Coisas básicas, para nós, que são básicas. Como é que está a tua amigdalite? Falem de saúde pública, falem sobre vacinação. Mas devia ser obrigatório. Eu vou mais longe. As pessoas não sabem distinguir uma gripe de uma constipação. Pronto. Eu acho que isso é o fim da cadeia alimentar, não é? Um dia fui à SIC, convidaram-me para ir ao programa da manhã, falar sobre essa diferença, e quando estou a sair, depois de fazer o meu programa direto, despeço-me de uma senhora que está na recepção, não sei se é segurança ou se é da recepção,
E ela disse, doutor, sabe que eu não faço a vacina da gripe. Eu, então porquê? Porque um dia levei a vacina da gripe e fiquei constipada. Eu disse, olha, então não acabou de ver o programa que eu vim cá fazer, pus para trás. Porque é a negação do que eu fui lá dizer. São duas doenças virais diferentes. Uma é uma doença causada por um vírus, o vírus influenza, temos a vacina sazonal, e que nos pode dar sintomas mais graves, mais arrastados no tempo. Outras são centenas de vírus que nos causam as constipações, as viroses, as rinorreias, as corizas. E nenhuma das duas, só para as avós ficarem descansadas, nenhuma das duas vem por corrente de ar. Exatamente. Portanto, eu volto a dizer, eu estava aqui, houve aqui a oportunidade de eu começar a desenvolver um novo projeto, através de uma produtora de televisão. O projeto estava montado e era a minha cara, como se diz, era quase à luva, feito de fato à medida. Só que depois, mais uma vez, a pandemia veio adiar tudo, porque este programa envolveria entrarmos em casa de pessoas. Era uma coisa muito... Se a pandemia vai acabar, temos muito tempo, temos muito... Portanto, há boas perspectivas. Porquê? Porque as pessoas que trabalharam comigo, de produtoras OTP, perceberam que o tema da saúde não é só fundamental, como é difícil tu chegares à pessoa. Chegares à pessoa que está lá no interior e que tem pouco acesso à saúde. Portanto, era quase uma obrigatoriedade. Volto a dizer, posso não ser eu e posso não ser comigo, mas darei apoio a quem quiser sempre comunicar a saúde em qualidade, sem grandes mediatismos, olhos nos olhos. Acho que é uma obrigação. Eu não posso dizer, porque eu digo isto muito e depois eles ralham comigo, que o tempo está contra nós. É uma frase que eu digo algumas vezes e elas depois ralham comigo, a equipa de produção. Mas o tempo está claramente contra nós e eu quero falar sobre as 3 paixões fora a medicina. Que na verdade são 4, que é o desporto, a música, tu és músico também, os carros. Eu não sou músico, e a fotografia. Eu costumo dizer que eu toco campainhas e mal. Não, eu sou músico frustrado, eu tenho uma ligação brutal. Mas tu tocas? Não toco. Não há nenhum instrumento lá em casa? Não, eu toco garfo e faca e não toco nada. É só mesmo ouvir? Eu gostaria de ter tocado, eu gosto muito de contrabaixo, por exemplo, é um instrumento que eu tenho um fascínio, contrabaixo, sim. Mas baixo elétrico também, mas mais contrabaixo. E como sou alto, talvez seja um bom instrumento para mim. Já agora há um livro muito bonito do Patrick Süskind, o livro mais famoso dele é O Perfume, mas este livro que eu guardo religiosamente lá em casa chama-se O Contrabaixo e é muito bonito. Já fica a dica. Vou procurar. Mas eu tenho uma paixão por literatura e por poesia. Acho que para mim quando perguntam o que é o paraíso, seria uma espécie de livraria com música a tocar e com comida. Pronto, isto seria aqui uma espécie de paraíso. Tenho de facto essa ligação ao desporto, fiz desporto, eu joguei no Benfica, joguei futebol, joguei ténis e basquete, isto ainda antes de ir para Angola, depois em Angola joguei mais ténis. Tenho uma ligação muito forte ao ténis, o meu pai ainda hoje é veterano, joga nos coqueiros em Angola, o meu pai é um grande tenista, eu tive muitos anos para eu conseguir ganhar e o meu pai já vai fazer 79 anos, eu quero chegar assim aos 79. Portanto, tenho uma ligação muito forte ao ténis, ao basquete, ao futebol e joguei estes 3 esportes. A fotografia é uma paixão mais tardia, muito recente. Lá está, por isso é que eu comecei... Agora que pode ser um deal breaker para a nossa amizade, Canon ou Nikon? Nenhuma das duas. Ok. Leica? Leica. Ok. Eu tenho uma versão barata da Leica, que é, eu tenho uma Panasonic com a lente Leica. Lumix, sim. Uma Lumix, exatamente. Tem um zoom brutal, tem uma lente muito boa, é uma excelente relação preço-qualidade e cabe no bolso, que é uma coisa que depois tu podes ter essa grande máquina, mas depois muitas vezes fotografas idosos. É uma das... Eu fotografo tudo. Mas é um dos temas favoritos. Esse era um projeto que eu tinha, é um projeto na gaveta, eu iria chamar esse projeto fototerapia. Ok. Porquê? Porque antes e depois? Não, a fototerapia, para as pessoas que gostam de ser fotografadas, quando nós nos deixamos fotografar, estávamos a falar em off sobre esta alegria contagiante da África e daqueles meninos em África que muitos deles gostam, têm esta energia com a televisão e com a fotografia. Sim. Há também aqueles que detestam, não é? E pensam que nos estamos a sugar a alma. Fui muito maltratado por fotografar uma banca de fruta. Mas essa relação com a fotografia, essa fototerapia, era no sentido em que mais do que contar a doença, era contar a história que está por trás daquele doente, não é? Porque falar da doença e dos medicamentos qualquer médico consegue. Eu gosto sempre daquela história das pessoas, lá está, o médico de família, é isso. E esses retratos a preto e branco, das histórias que estão por trás daquelas pessoas. Eu fiz cuidados domiciliários na altura em que trabalhei em Torres Vedras, íamos todas as semanas visitar pessoas que precisavam e esse projeto das fotografias nasceu daí. Depois,
eu comecei cedo a utilizar o Instagram quando o Instagram ainda era uma aplicação de filtros, e por filtros, por causa das fotografias. Eu utilizo o Instagram há 12, 13 anos, também pela minha paixão por fotografia já. E eu acho que um dia ainda tenho que desenvolver mais este meu lado de fotógrafo. Acho que há sempre este lado da arte associado a muitos médicos. Os médicos precisam de um escape, Limpar a alma, não é? Sim. E depois, e tu tens vários exemplos de médicos ou até de músicos que depois desenvolvem uma outra arte paralela. O Bernardo Sassetti, que eu tive o prazer de conhecer, eu conheci-o em Angola, era um excelente fotógrafo. Ele próprio dizia que era melhor fotógrafo, considerava-se melhor fotógrafo do que músico, vê lá. Portanto, eu um dia não me espantaria de dizer, ou gostaria de dizer, que seria melhor escritor ou melhor fotógrafo do que médico. Mas tudo se toca, no fundo. Acho que pode ser uma ligação. Tudo se toca. João, a última pergunta é uma pergunta que eu faço a todos os convidados. É uma pergunta difícil, não é nada, estou a brincar. O programa chama-se A Conversa Com. Com quem é que gostavas de ter uma conversa como esta que tivemos hoje, de mais ou menos 1 hora? Pode ser uma pessoa real, histórica ou fictícia. Com quem é que gostavas de passar 1 hora a conversar? Afinal, a pergunta é difícil, porque há tanta gente... Há quem acha que é. Eu como tenho essa ligação muito forte com a cultura, quando fazem esse tipo de perguntas, eu vai-me sempre para um escritor ou um músico de jazz. Há tantas pessoas que eu venero, não é? Músicos de jazz são aqueles gigantes do jazz. Miles Davis, porque não com o John Coltrane, com o Miles Davis? Vale pessoas que já não estão... O Louis Armstrong. Pronto. Para mim, nem tanto. Para mim os marcos, os gigantes, seriam o Keith Jarrett no piano, alguns que eu tive o prazer de ver ao vivo, como Stanley Clarke no contrabaixo, mas mais os 2 grandes gigantes, ou 3, Charlie Parker, Miles Davis e John Coltrane. Gostaria de conversar com eles. Eu gostava de falar com o meu grande ídolo do desporto, Michael Jordan, por exemplo. E depois escritores, poetas. Uma boa escolha. Acho que muita gente já deve ter dito Fernando Pessoa, não? Não. Então posso dizer. Não, mas o Fernando Pessoa é muito difícil, porque são vários muitos. Lá dentro. Eu escolhia... Então, eu escolho o Alberto Queiro. O Alberto Queiro, uma boa escolha. Obrigado, João, por esta conversa. Voltaremos a tê-la, de certeza. Quanto aos nossos telespectadores, eu quero agradecer por terem estado connosco. Voltaremos para a semana na tentativa de ter um convidado tão interessante como o João. Continua a acompanhar a Curiacos TV também nas redes sociais, em Curiacos TV no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Procure também o João nas redes sociais e encontra a fantástica coleção de fotografias, mas também as dicas de saúde que muitas vezes lá aparecem. Para a semana voltamos, volte também connosco. Obrigado.